Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. Meu nome é Guilherme Colim e dividirei a apresentação com o colega João Custódio. Hoje nós conversaremos com o Dr. Cláudio Bonato, falando sobre direito do consumidor. Dr. Cláudio Bonato, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guilherme. É uma satisfação, são 22 anos no ar. 22? 22. Vamos fazer 23 agora, porque começou em 2002. E é um programa de utilidade pública, não tem a menor dúvida, porque a gente é atacado na rua agradecendo por responder questionamentos que, às vezes, a dúvida de ela se comunica por centenas de pessoas. Então, que a TVE tenha sempre programas desta qualidade no ar, porque ela é a TV pública dos gaúchos e ela que presta um serviço de utilidade pública. Perfeito. As perguntas são inspirações, né? São inspirações, são aspirações das pessoas, né, de terem os seus problemas resolvidos e que, infelizmente, as TVs comerciais não têm interesse de informar, né? Então, a TV pública é que tem que informar. Perfeito. E como são inspirações, e o programa é feito para você que está em casa, por favor, participe. Mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Doutor Cláudio, senhor Sérgio, comprei um eletrodoméstico e nunca funcionou bem. Em 3 meses de uso, já foi para assistência técnica 4 vezes. Estou no prejuízo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que esta situação não continue? Olha, essa pergunta são casos que se comunicam, né? Muitas pessoas têm esse problema. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, Sérgio, ele prevê que, normalmente, quando acontece um problema desse, que é visto de qualidade por inadequação, os agentes econômicos, comerciante e fabricante, eles têm 30 dias, no máximo, para resolver. No máximo, para resolver o problema. Você já mandou para assistência até 4 vezes. Se você somar o tempo que cada vez ficou na assistência técnica, passou de 30 dias, você já passa a ter o direito a ou cancelar o contrato e receber o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente, ou trocar por um produto novo, ou o abatimento proporcional do preço. São as 3 hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E a escolha é sua, tá bem, Sérgio? Faça isso, meu amigo. Se não resolver, juizado especial cível neles. Doutor Cláudio, sobre esse questionamento ainda aqui. Certo. É necessário que a soma do tempo na assistência técnica ultrapasse 30 dias. É porque está dito lá no artigo 18 que o agente econômico tem que resolver o problema em, no máximo, 30 dias. Eu não gosto desse prazo, mas está no código. Se ele levar 4 vezes, mas ficar 1 dia ou 2 cada uma das vezes... Não, aí vai para a quinta, para a sexta, a não ser que ele leve num técnico e diga, isso aí tem vício de fábrica, e aí, aí ele vai entrar em juízo para resolver, porque eles têm este prazo pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para um eletrodoméstico e para um automóvel? Todos os produtos, todos. Um automóvel é a mesma coisa? Automóvel. Infelizmente. E se forem 4 vezes ou várias vezes um automóvel, mas por problemas diferentes, deu problema na maçaneta, deu problema na direção, deu problema no ar-condicionado, ele também poderá pedir um carro novo? Sem dúvida. Se só passar de 30 dias, tem direito a um produto novo, seja qual for o produto. Independente do problema. Porque o problema é no produto, então não pode. Senão vai ser 30 dias cada vez, porque são problemas diferentes. Daqui a pouco passa 5 anos, que nunca mais deu aquele mesmo, mas deu no outro. Entendeu? Então é no máximo 30 dias para colocar o bem adquirido em funcionamento pleno. Eu entendi, mas só para ficar bem claro, um automóvel de alto valor segue a mesma regra que um... A mesma regra, até um avião.
Se for comprado numa relação de consumo, óbvio, Claro. não de empresa para empresa, porque aí o Código de Defesa do Consumidor não se aplica. Mas se for uma relação entre desiguais, um não profissional e um profissional, tem que colocar o produto em condições de uso. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A pergunta é da senhora Sheila. Perdi a nota fiscal de um produto e fui até a loja solicitar a segunda via. Eles atenderam ao meu pedido, mas me cobraram uma taxa para isso. Está certo esta cobrança? Totalmente ilegal, Sheila. Não tem custo nenhum para a empresa. Está lá o talonário ou um computador, imprime e entrega. Não pode cobrar. Isso é uma prática comercial abusiva, proibida pelo artigo 39. Se eles não lhe devolverem esse dinheiro, reclame deles no PROCON, que eles vão receber uma multa de R$50 mil. Mal comerciante não pode cobrar. Está bem, Sheila? Exige o seu direito. Doutor Cláudio, por falar em cobrança, os órgãos de proteção ao crédito, alguns órgãos de proteção ao crédito, cobram para fornecer o informativo impresso ao consumidor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que tipo de informativo? A pessoa acredita estar com uma restrição de crédito, Tá. procura o órgão de proteção ao crédito para pegar o informativo impresso. O SPC, tá? O SPC ou Serasa. Ou Serasa. E aí, então, é cobrado um valor, pode ser 2, 3, 5, 10, 15 reais, para fornecer aquele impresso. Tem que ter uma lei autorizando essa cobrança. Eu não conheço, porque se não tiver lei autorizando, não pode cobrar. É um serviço de utilidade pública. Não pode cobrar, não. Tá bem? Não pode, perfeito. Não pode. Agora, o senhor Alfredo. Comprei um produto em uma loja que foi financiado pelo estabelecimento. Cancelei a compra logo em seguida e acabei tendo meu nome negativado. A loja diz que eu tinha que também ter feito o cancelamento do financiamento. Como pode isso se foi tudo na mesma loja? É risível, né, Alfredo? Qual é o telespectador? Qual é o contrato principal? É o financiamento ou é a compra e venda de um produto? Ora, o contrato principal e o financiamento é um contrato acessório, e quem recebeu o dinheiro do financiamento não foi o Alfredo, foi a loja. O Alfredo fez o financiamento para pagar o produto, só que ele cancela essa compra e venda e a loja aceita, pelo que está na pergunta. Então, o contrato principal morre. Como é que subsiste o acessório? É isso que não dá para entender. Você tinha que ter cancelado o acessório, mas ele não recebeu o dinheiro, não é ele que tem que devolver para a financeira, se for o caso, o dinheiro, porque a financeira passou para a loja. Ele teve o produto, ele devolve o produto para a loja vai ficar com o produto e com o dinheiro, e ele tem que continuar pagando para a financeira. Isso é um absurdo. É óbvio, Alfredo, que se começarem ali a cobrar isso, você está com o nome negativado, cabe indenização por dano moral, imediatamente, até 40 salários mínimos no juizado especial civil, até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado, entra com uma ação contra essa loja, porque está totalmente errado o procedimento. E nunca mais entre nessa loja. Doutor Cláudio, na pergunta anterior nós falamos sobre o problema de garantia, sobre o problema de ir várias vezes para a assistência técnica. Agora nós estamos falando de cancelamento de compra. Como é que fica quando o bem é financiado pelo banco? Exemplo, eu compro um automóvel financiado pelo banco. O carro fica mais tempo na assistência técnica do que na minha mão, na minha casa. Eu tenho o direito de pedir o dinheiro de volta? E, em caso positivo, como fica o financiamento bancário? O código diz que, se não resolvido o problema em até, no máximo, 30 dias, o consumidor pode exigir, olha a palavrinha que está no código, exigir, tanto que o juiz que dê a sentença, ele não vai dar uma sentença condenatória, ele vai dar uma executiva lato sensu, porque já está na lei que o consumidor pode exigir o seu dinheiro de volta.
a troca por um produto novo ou abatimento proporcional do preço. A sua livre escolha. Eu quero o meu dinheiro de volta. Está no meu estatuto de proteção. Quem é que vai... Bom, num país como o nosso, vão dizer, não, não é bem assim. Está lá claro que eu posso exigir meu dinheiro de volta. Então, a loja que recebeu da financeira, do banco, vai devolver para o banco. Eles que vai ficar com o carro de novo e o banco vai cancelar aquele contrato porque recebeu o dinheiro de volta. E a diferença de juros? E o dinheiro que eu paguei até agora tem que me ser ressarcido ou pelo banco ou pela loja, tudo depende do contrato entre eles. Perfeito, perfeito. É assim que funciona. Ou, pelo menos, que deveria funcionar num país de primeiro mundo, que nós almejamos chegar um dia. Doutor Cláudio, o senhor Gustavo, fui atrás de um produto anunciado em um panfleto, pois o preço estava muito bom. Só que não encontrei o que foi anunciado. Pedi para comprar um similar pelo mesmo preço, mas disseram que não seria possível. Eles estão certos? No panfleto não especificava nada sobre estoque ou outra coisa qualquer. Gustavo, esse panfleto caracteriza o que denomina-se pelo Código de Defesa do Consumidor oferta. E a oferta é um pré-contrato que o consumidor a aderir se transforma num contrato entre as partes. Então, é obrigatório para o ofertante colocar o número de produtos que está na oferta, porque senão ele vai ter que cumprir. Ele tem que provar, olha, tinha 300 e ele colocou lá no panfleto, limitado a 300 itens que é o nosso estoque. Se ele provar que vendeu os 300 e eu sou o 301º a chegar lá, acabou. E ele está com o dever cumprido. Você informa que ele não disse nada em relação ao estoque. Ele tem que lhe dar um produto similar pelo preço que está na oferta, sim, porque está no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória, inciso 2. O consumidor pode aceitar outro produto no lugar daquele ofertado. Então, busque seus direitos, Gustavo. 35 do Código de Defesa do Consumidor. Você pode exigir o cumprimento da oferta. Algumas imobiliárias fazem algo parecido, só que um pouco mais sofisticado. Algumas imobiliárias colocam um anúncio de um belo apartamento específico com um valor ótimo, muito atrativo. A pessoa chega na imobiliária e a resposta do corretor é que não, aquele apartamento já está em negociação, mas tem um outro no mesmo prédio, na mesma rua, um pouco parecido e naturalmente com preço diferente. E aí agora nós estamos falando de imóveis específicos. O que o senhor me diz sobre isso? Pode caracterizar aí uma prática comercial abusiva, porque não pode fazer isso, a fé objetiva. Eu vou atrás daquele, eu não quero o outro. Se é comigo, eu vou dizer para o corretor, olha, você me enganou e isso não se faz. Você feriu a minha boa-fé na contratação, eu vou tomar providências. Doutor Cláudio, pode fazer isso. Muito obrigado por essa pergunta. Um minutinho agora para o nosso intervalo. Voltamos em 2 toques. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. Meu nome é Guilherme Colim, estamos conversando com o Dr. Cláudio Bonato sobre direito do consumidor. O programa é feito para você, então envie suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Dr. Cláudio, nós temos aqui várias perguntas aqui. Temos mais uma da senhora Márcia. Deixei de movimentar uma conta em um banco há mais de 10 anos. Agora estou recebendo uma cobrança absurda. Como podem me cobrar de alguma coisa se não tinha saldo na conta e não era movimentada há muito tempo? Outra questão totalmente abusiva. É óbvio que o nosso povo não tem o conhecimento de que deve formalizar, olha, eu não quero mais trabalhar. E o banco
achando que nós vamos tirar vantagem porque ele não cancelou, então nós vamos ficar cobrando aquela renovação anual de cadastro, que eles chamam. Então cobram lá R$100. Aí o correntista não tem saldo, ficou R$100 negativo. Aí no final do mês eles aplicam 8% de juros. E aplicam 8% porque é a exigência do Banco Central, porque senão aplicaria o 14%. 8%. Já passou para 108%. No outro mês, está 108 negativo, eles aplicam 8 de novo. Mas agora não sobre a dívida anterior, mas sobre, ou seja, juros sobre juro, que é proibido. Óbvio que em 5, 6 anos, 10 anos, isso aí se transforma numa bola de neve. E o consumidor não sabe que isso está acontecendo porque eles não notificam. Então, Márcio, vá no PROCON aí da sua cidade e faça uma reclamação contra esse banco, porque o PROCON, como órgão de defesa dos consumidores, ele verificará a conduta desse banco, porque isso deve estar sendo feito com diversos correntistas. Aí vai comunicar ao Banco Central, vai comunicar ao Ministério Público, porque você está dizendo aí que eles estão lhe cobrando, e conforme a prática por eles adotada, pode configurar o crime de cobrança indevida, com ameaças, etc. Então, vá no PROCON. E se você está cadastrada negativamente, ou no SPC ou no Serasa, entra com uma ação judicial contra esse banco, porque isso é prática comercial abusiva e fere a boa-fé objetiva exigida pelo artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Faça isso, Márcio, que você vai ajudar a si próprio e a muitas outras pessoas que estão nessa situação. Parabéns pela pergunta, minha amiga. Imagino que isso se aplique também para cartões de crédito. Mas para tudo, eles não notificam e daqui a pouco fica assim. Eles não têm interesse em ensinar, Gustavo. Não têm interesse em ensinar. Por isso que programas como esse têm que estar no ar sempre, porque a má fé, ainda bem que é no máximo uns 10%, mas esses 10% se locupletam ilegalmente. E nós não podemos permitir isso. Perfeito, perfeito. Senhora Cristina, meu plano de saúde foi vendido para uma outra empresa e alguns médicos foram descredenciados, inclusive alguns que me acompanhavam há muito tempo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não ser prejudicada? Olha só, isso também é uma prática comum. Olha, quem adquire um bem, né, que é um conglomerado, como um plano de saúde, ele adquire, conforme se diz lá fora, com a porteira fechada. Ele adquire tudo. Os contratos que este plano tinha, ele adquire. Os haveres e os débitos, ele adquire. Então, os consumidores passam para ele, porque deve ter autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque não é assim no mais de uma empresa comprar um plano de saúde, porque tem que estar registrado, tem que pedir permissão para a ANS, para verificar se não vai haver cartelização, coisas que tais, que a agência reguladora, ela que controla isso. Então, se esta empresa fosse séria, Cristina, ela teria comunicado a você, olha, você vai usar estes médicos aqui durante 30 dias, 60 dias, porque nós não temos interesse em manter o contrato de credenciamento. Para que a pessoa se prepare, doutor, o senhor tem algum outro plano de saúde? Porque ela está com ele há 20 anos. Eu sou credenciado ao plano de saúde X. Ela vai lá neste que comprou o que era dela e pede a portabilidade para um outro, sem carência, sem nada. Por que não explicar aos consumidores desses direitos? Por quê? Isso é má fé. E não é assim que se vive em sociedade, com todo o respeito. Ou nós informamos o nosso povo, ou a barbárie vai continuar. Quando é que nós vamos chegar a país de primeiro mundo, eu pergunto, para que meus netos, meus filhos se orgulhem da vivência? Vamos parar com isso. Cristina, reclame na Agência Nacional de Saúde deste plano aí,
para ela, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eis que a saúde é um bem público de todos nós, um bem universal, para que a Agência Nacional de Saúde verifique se esta compra foi legal, se ela autorizou, se foram cumpridos os requisitos por ela, Agência Nacional de Saúde, exigidos por lei. Doutor Cláudio, aqui nesta pergunta, houve uma compra de um plano. Isso. Nas grandes cidades, costuma ter uma abundância de oferta de especialistas, de médicos especialistas. Nas cidades menores, nem tanto. Quando não ocorre a compra do plano e simplesmente o descredenciamento de algum médico por decisão, tem que avisar. Por decisão do médico, e naquela cidade não existe aquele especialista, o plano não conseguiu repor aquele especialista, o que o consumidor faz neste caso? Está lá numa cidade, procura uma especialização, um especialista de tal área, e não tem naquela região credenciado ao plano. Se não tiver com letras garrafais e negritos, bem explicadinho, o que deve ser feito, a empresa tem que levar à cidade mais próxima o adquirente do seu plano de saúde para um médico que seja especialista naquela área. Essa é a regra da Agência Nacional de Saúde. Ante a ausência de cláusula contratual, aplica-se o quê? A lei, a norma. Ele não pode contratar um médico particular daquela especialização, daquela especialidade e mandar a conta para o plano? Se o plano não colocou estas questões que eu falei, ele pode. Vai no médico e manda a conta para o plano e o plano vai ter que pagar. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Cláudio, nós temos o senhor Paulo. O celular que eu comprei há um mês nunca funcionou direito. Preciso do aparelho para trabalhar e está sendo bem complicado. A loja não teria que me dar um celular novo? E outra pergunta aqui, que eu já adiciono aqui. Ele, mesmo usando o aparelho para trabalhar, ele segue sendo consumidor? Esta pergunta do Paulo é extraordinária porque vem comprovar a regra de que toda regra tem exceção. A regra é que o consumidor tem que esperar 30 dias para o produto ser consertado. Entretanto, diz o parágrafo 3º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, se o produto, se o bem, produto ou serviço, for essencial, a troca tem que ser imediata. E imediata não tem que esperar nem 30 segundos, que de lá 30 dias. Paulo, você tem direito a um telefone novo porque você dá a entender aí que o telefone é essencial ao seu trabalho, então ele é um produto essencial. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, a troca por um novo tem que ser imediata, senão lhe der e entra em juízo contra eles, que o juiz vai lhe dar ganho de causa. O fato dele usar para trabalho não descaracteriza a relação de consumo. Ele está dizendo que é essencial para o trabalho dele. Ele está dizendo na pergunta que é essencial para o trabalho dele. E isso não descaracteriza a relação de consumo? Não. Não, mas para aí, ele usa como instrumento do trabalho dele. Não, não descaracteriza, não. Só se ele usar, se ele descarregar esse telefone lá no livro caixa e caracterizar. Mas isso é prova da empresa que vendeu o telefone para ele. Mas, em princípio, não. Isso vale para o ar-condicionado do meu escritório, por exemplo? Também, se você não descarregar no livro caixa, é óbvio que você pode ser considerado consumidor. Eu sou consumidor. Eu tenho um hotel... e tem o ar-condicionado no meu hotel, a mesma coisa. Se não descarregar isso aí no imposto de renda, porque só pode como pessoa jurídica descarregar bens. Isso. Aí, se for uma pessoa jurídica, o uso profissional caracteriza uma compra e venda entre profissionais. Aí se aplica o Código Empresarial. Aí não se aplica o CDC. Aí não se aplica o CDC. Mas se for destinatário final econômico do bem, o que dá a entender na pergunta do Paulo, ele não está descarregando isso aí nos seus clientes, o preço do telefone está? Não. Então ele é o destinatário final econômico do telefone. Por isso tem que examinar o caso concreto. Destinatário final econômico do bem caracteriza a definição de consumidor do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Está claro para mim, mas vamos só para a nossa audiência. Para o consumidor. O motorista de táxi, motorista de aplicativo, que tem um problema numa peça do carro, também é consumidor? Se ele não descarregar isso,
consumidor, se ele não repassar os custos para a sociedade. Ótimo. Porque se ele repassou, aumentou a tarifa por causa disso. Bom, aí quem está pagando não é ele não é o destinatário final econômico. O destinatário final econômico é a sociedade, é aquele que vai usar o seu aplicativo ou o seu táxi. Então tem que examinar no caso concreto, né? Dr. Cláudio Bonato, muito obrigado pelos esclarecimentos. Para você que está em casa, participe. No próximo programa estaremos de volta. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado, Dr. Cláudio Bonato. O senhor Obrigado. acrescentou muito aqui. Muito obrigado pelas respostas. Para você que está em casa, até o próximo programa.